Olá, hoje é 20 de julho de 2026. Sejam bem-vindos ao Agenda 47. Na edição de hoje você vai ver: empresário brasileiro, proprietário do Jornal dos Esportes, é detido pelo ICE no aeroporto de Boston. E a defesa corre à justiça para evitar a transferência de Alex Colombini para outro estado. Advogados fazem um alerta: imigrantes sem status definitivo podem ser presos até durante voos domésticos. O governo Trump endurece a fiscalização eleitoral, enquanto uma investigação contesta a tese de fraude em massa. E ainda, Estados Unidos voltam a atacar o Irã. Fumaça dos incêndios canadenses avança sobre o país e Trump é recebido com vaias na entrega do troféu da Copa. O Agenda 47 começa agora. Olá, sejam bem-vindos ao Agenda 47, um jornal dedicado a acompanhar de perto as principais notícias e fatos que envolvem o 47º presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Claro, sempre dando destaque aos impactos diretos e os efeitos nas nossas comunidades e também na política norte-americana. Estamos presentes em várias plataformas para que você fique sempre bem informado. Para todos os Estados Unidos e Canadá, você pode nos ver pela SPT Television, SIC Internacional, e também no nosso stream SPT Plus, onde você pode acessar em qualquer lugar do mundo. Basta fazer ali o download na sua Smart TV, no seu smartphone, e você terá notícias das nossas comunidades aqui nos Estados Unidos e também outras programações. Estamos nas redes sociais, Seabra Brazilian Television no YouTube e também no Instagram. Informação de qualidade, credibilidade e conexão direta com a nossa comunidade, onde quer que você esteja. Vocês podem estar estranhando, estamos agora num novo cenário, porque em breve estamos indo para novas instalações. Por enquanto, vocês vão nos acompanhar em um dos nossos estúdios aqui da SPT Television, que agora vai ser esse, até mudarmos definitivamente. Acompanhe a gente a partir de agora desse estúdio. O empresário brasileiro Alex Colombini, proprietário do Jornal dos Esportes USA e presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas e Empreendedores dos Estados Unidos, foi detido por agentes de imigração no Aeroporto Internacional Logan, em Boston, quando se preparava para embarcar em um voo doméstico com destino a Orlando, na Flórida. Até o momento, o Serviço de Imigração e Controle de Alfândega dos Estados Unidos, o ICE, não divulgou os motivos da detenção e nem informou se a abordagem fazia parte de uma operação específica. Segundo a defesa, Colombini foi encaminhado ao centro de detenção de Burlington, em Massachusetts. O caso acontece em meio ao aumento das ações de fiscalização imigratória em aeroportos americanos. Nas últimas semanas, outras detenções de imigrantes ocorreram também no Aeroporto Internacional de Logan durante as operações do ICE, incluindo pessoas com processos migratórios pendentes, aumentando a preocupação entre advogados e organizações de defesa dos imigrantes. O advogado de imigração, Ludo Gardini, informou que entrou com um habeas corpus para impedir que o empresário brasileiro Alex Colombini seja transferido para outro estado. A estratégia é manter o caso sob jurisdição da Justiça Federal de Massachusetts, enquanto o processo continua em análise. Segundo Gardini, Colombini possui um pedido de asilo em andamento, fator que poderá ser considerado pelas autoridades de imigração. Em nota à comunidade brasileira, o advogado afirmou estar confiante em uma decisão favorável e declarou que a libertação do empresário seria apenas uma questão de tempo. A equipe da Gardini Law também pediu união e apoio da comunidade brasileira durante o andamento deste caso. Vamos conferir agora o que diz o advogado do proprietário do Jornal dos Esportes, Alex Colombini, que é que o Ludo Gardini fala nesse momento. Vamos conferir. Infelizmente é verdade. O Alex Colombini foi detido pela imigração num voo para Orlando. Isso aconteceu ontem, na parte das 10h30 às 11 da manhã. O nosso escritório já entrou com um habeas corpus para ele. Também já entramos com pedido de fiança, que foi determinado pela juíza, que será nesta quinta-feira, dia 23 de julho. Então, tudo está sendo feito. O Alex Colombini tinha uma petição de imigração pendente, onde ele possui uma autorização de trabalho e social. Então, a gente está um pouco confuso o porquê da detenção dele.
Tendo dito isso, nosso escritório agiu em equipe, de uma forma rápida e eficiente, para poder representá-lo da melhor forma possível. A reação da comunidade foi uma coisa absolutamente impressionante. Nosso escritório ficou comovido com carinho, amor e toda a dedicação que mostraram para o Alex. A gente vai fazer de tudo para que ele seja liberado o mais rápido possível. Já sabemos quem é a juíza, já temos uma estratégia, já estamos obtendo todas as cartas de suporte. Se você quer entrar em contato com o nosso escritório, ligue, mande a sua carta de suporte para o Alex. A gente vai fazer de tudo para que essa pessoa tão querida pela comunidade seja liberada da forma mais rápida possível. Lembrando-se que eu acredito que ele vai ter muito sucesso nesse caso, vai ser solto e eventualmente obter um green card. Nosso escritório tem uma representação muito agressiva, responsável e a comunicação com a família tem sido feita. E advogados especializados em imigração estão reforçando um alerta importante. Quem não possui green card ou outro status imigratório válido nos Estados Unidos não devem fazer viagens de avião, inclusive em voos domésticos. Segundo especialistas, um pedido de asilo ainda em análise não é considerado um status imigratório definitivo. O mesmo vale para os beneficiários do SID com uma ação deferida, que também podem ficar vulneráveis à fiscalização do ICE, mesmo que possui autorização de trabalho ou processos em andamento, pode ser abordado em algum desses casos, detido pelas autoridades de imigração. Antes de comprar uma passagem, é recomendação que sempre verifique e procure uma orientação jurídica de um advogado. Uma viagem pode colocar em risco o seu processo e até mesmo a sua permanência nos Estados Unidos. Vamos conferir agora o que diz um desses advogados de imigração especializado principalmente nessa área aí de concessão de asilo e outros estados. ICE is detaining people at Boston Logan Airport and airports all around the country. He warns the security checkpoint acts like a border crossing. It's pretty common for TSA to screen you, anybody who's coming in, and then send you to secondary inspection, especially if you don't have status in the country. That's right. If you don't have status, you shouldn't be traveling. I talked to NBC News recently, and I gave an interview saying that I've had several clients detained at Boston's airport going to Florida. And other attorneys are reporting the same thing. If you overstayed your visa, you don't have status. If you have a pending asylum case, if you didn't win yet, you don't have status. If you have a pending SIJ case, even with deferred action granted, if you don't have a green card, you don't have status. If you don't have a green card, you don't have status. People keep messaging me the same question over and over again. Am I safe to travel? I always tell them the same thing. No, travel at your own risk. Yes, it's not happening a lot, but it's just enough to cause a panic and show you that you probably shouldn't be getting on an airplane right now unless you really have to. That means something to do with a sick family member or you really have to travel for work. But if you just want to go to the beach in Florida, you think I'm going to feel bad when I have to do a habeas corpus over that? These are tough times, but Trump's gone in 2.5 years. That's it. Then you can live your life. His lawyer says he had an asylum case pending since 2017. The delays and processing renewals or for new cases, I think that's a common theme of the administration because they just don't want to give you status. So they're going to delay your status as much as they can. Just make it harder on people so people go back home. Então, tá aí a dica do advogado de imigração que diz para que vocês possam fazer realmente o que é certo e não se arriscarem, principalmente se vocês não têm um status migratório e estão aí pleiteando um status migratório, estão em algum processo para que não venha tudo de água abaixo, né? E o governo dos Estados Unidos anunciou uma nova ofensiva contra supostos crimes eleitorais. O secretário de Segurança Interna, Mark Wayne Mullen, afirmou que o Departamento de Segurança Interna vai revisar os registros eleitorais antes e depois das eleições para identificar pessoas sem direito ao voto, incluindo não cidadãos e registros de pessoas falecidas. Mullen também diz que os estados que não adotarem novas medidas de segurança poderão ser responsabilizados. As declarações ocorrem após o presidente Donald Trump voltar a fazer alegações de interferência nas eleições do ano de 2020. No entanto, decisões da Justiça, recontagens oficiais e avaliações de inteligência norte-americana afirmam que não foram encontradas evidências de fraude em larga escala e nem interferência
interferência chinesa que alterasse o resultado daquele pleito, daquele ano. It surprised me when we first started getting in and digging into the elections, and this isn't about rehashing the 2020 election. This is just exposing what took place and to make sure it never happens again. And there's some really easy steps that can be taken to secure our elections. And it shouldn't be a partisan issue. This should be something that every American, regardless if you're a Republican, you're a Democrat, you're an independent, you're a libertarian, regardless if you live in a blue state or you live in a red state, everybody should know that their vote counts. We know, talking about our machines, we know for sure that our foreign adversaries, not our allies, foreign adversaries have parts that are vital pieces in our voting machines. Before and after the election, we will scrub all election records looking for illegal aliens and those who are ineligible to vote, including those that somehow voted, yet they were deceased. If you're illegal and attempted to vote, or you tried to vote illegally for someone else, we will find you and we will charge you. O primeiro-ministro da província de Ontário, Doug Ford, reagiu com firmeza às críticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre os incêndios florestais que espalharam fumaça por parte dos Estados Unidos. Ford classificou as declarações como absolutamente inaceitáveis e afirmou que o Canadá está fazendo todo o possível para controlar a crise. Segundo o governo provincial, mais de 655 hectares estão em chamas em Ontário. E Trump atribuiu a fumaça à má gestão das florestas canadenses e ameaçou incluir custos da poluição nas tarifas sobre produtos do Canadá. Especialistas, porém, alertam que o aumento da frequência e da intensidade desses incêndios também está relacionado às mudanças climáticas. Enquanto isso, a fumaça continua afetando a qualidade do ar em diversos estados norte-americanos, incluindo New Jersey, Pensilvânia e Maryland. I find it a shame the administration in the U.S. and Congress people writing these letters and blaming us and so on and so forth, right? You don't get on and start threatening and criticizing, because guess what? One day it's going to be your turn, and we're going to be down there without hesitation to support our neighbors, which we should be. But all the rhetoric going on there, and it's not from all Americans. I'll tell you, Americans love Canadians, and we Canadians love Americans. But to make the comments they did through the administration, unacceptable, absolutely unacceptable. We're trying to get through this. And maybe, I got an idea for President Trump. Why don't you get rid of the softwood lumber tariffs? Because 33% of the lumber that you use in your building, guess what? It comes from Canada. You want us to clear the forest? Well, open up the gates. Let's start shipping softwood lumber down there. And that would resolve a lot of the issues that we face right now. Uma idosa de 72 anos que viveu legalmente nos Estados Unidos por mais de 5 décadas foi deportada após votar ilegalmente na eleição presidencial de 2016. Nascida no Panamá, Dora Damata Rodrigues afirmou que acreditava estar autorizada a votar porque conseguiu se registrar apresentando um documento que identificava sua condição de residente permanente. Uma investigação da agência de notícias Reuters mostra que desde 1996, apenas 129 pessoas foram denunciadas com base na lei federal que proíbe o voto de não cidadãos. Segundo a análise, não há evidências de que esquema organizado para influenciar eleições. A maioria dos casos envolve confusão sobre regras, falhas administrativas ou erros de comunicação com autoridades eleitorais. Like I said, she recognizes she broke the law. So in that sense, she realizes she should be prosecuted. She does at the same time will very quickly say, but it seems very unfair. The crime is a misdemeanor. It is not a felony. You know, she was in that detention center for 6 months or maybe even longer than that before she was deported. Yeah, probably the most interesting character we connected with was a woman named Dora Damata. Dora is a resident, was a resident of North Carolina. She was born in Panama. She
entered the United States as a lawful resident in 1973, and she was here ever since. She's a great-grandmother, and she voted in the 2016 election. And then in December, she was stopped by immigration authorities for that vote, for that crime. And when I connected with her in the month of May, I think it was the first time, she was already in a detention center on her way to being deported back to Panama. She truly believed that she could register to vote because she had been on YouTube and had seen something, it's a little unclear what she saw, that seemed to indicate that she believed President Obama had issued an executive order allowing long-term lawful residents to cast ballots. Adding to her confusion, she went to go register to vote using her driver's license. She's a resident of North Carolina. At the time, a North Carolina, and still today, I believe, a North Carolina driver's license is stamped with something that says limited term. She understood that the person she gave the license to would realize limited term means I'm not a citizen. She handed over the driver's license. They signed her up. She went to the polls to vote, handed over the driver's license. They let her vote. So in her mind, you know, she'd done everything right. She identified herself as a non-citizen and she was allowed to vote. She's 72. She's not young. She has 4 children and 21 grandchildren that she was separated from. You can appreciate it. It feels really harsh, you know, and she feels like the punishment does not meet the crime. E os Estados Unidos lançaram uma nova onda de ataques contra o Irã após a morte de 2 militares americanos em um ataque iraniano na Jordânia. Segundo o Comando Central dos Estados Unidos, os bombardeios tiveram como alvo instalações militares, sistema de defesa aérea e depósito de mísseis e drones ligados à Guarda Revolucionária Iraniana. Em resposta, o Irã informou ter atacado bases militares americanas no Kuwait com drones. A escalada acontece após o colapso do cessar-fogo firmado há um mês e aumenta ainda mais as tensões em torno do Estreito de Hormuz, uma das principais rotas mundiais para o transporte de petróleo, elevando o risco de uma guerra ainda mais ampla no Oriente Médio. The U.S. said it had completed an 8th straight night of attacks against Iran on Sunday, after earlier announcing that 2 U.S. military personnel were killed in Jordan. Sirens echoed in Jordan's capital Amman on Sunday. The country's armed forces said they shot down 3 Iranian missiles targeting the kingdom, while a 4th fell in a remote area, the state news agency reported. The U.S. and Iran have intensified attacks as the interim ceasefire deal signed a month ago has unraveled. Struggle for control of the Strait of Hormuz has deepened, raising the risk of a return to all-out hostilities. In a written statement carried by Iranian state media late on Saturday, Supreme Leader Ayatollah Mojtaba Khamenei said U.S. actions had shown that U.S. President Donald Trump's signature was, quote, utterly worthless and devoid of credibility. U.S. Central Command said the latest airstrikes began Saturday at 6 p.m. Eastern Time and were designed to, quote, further degrade Iran's ability to threaten commercial shipping in the Strait of Hormuz and swiftly punish IRGC forces who launched attacks against American service members in Jordan. Israeli officials said Sunday the country was preparing to receive more U.S. refueling aircraft after the recent escalation. While the International Atomic Energy Agency said it was investigating reports of an overnight U.S. attack on the site of a nuclear power plant in Darkhovin, near Iran's border with Iraq. In response to the latest strikes, Iran carried out a drone attack that targeted U.S. military assets and equipment at Kuwait's Al-Adiri camp and Ali Al-Salem Air Base, Iranian state TV reported early on Sunday. Both bases have been targeted as part of Iran's attacks against U.S. assets and allies in the Gulf since last week. Video released by Kuwait news agency on Sunday shows Kuwaiti Prime Minister Sheikh Ahmad Abdullah Al-Hamad Al-Sabah visiting injured people in hospital following the Iranian attacks. U.S. Central Command said the deaths of the 2 service personnel had occurred Friday and that a 3rd U.S. service member was missing in action. The number of U.S. service members killed since the war began at the end of February is now 16, while more than 420 have been wounded. Iran's health ministry said on Saturday that 50 people had been killed and more than 500 wounded in U.S. strikes on the country over the past 3 weeks alone. Overall, thousands have been killed and several million internally displaced in the conflict, mainly in Iran and in Lebanon, where a war between Israel and Iran-backed militant group Hezbollah was reignited. Uma investigação da agência de notícias Reuters coloca em xeque as declarações do presidente Donald Trump de que o voto de não cidadãos acontece de forma generalizada nos Estados Unidos.
A análise revisou todos os processos federais com base na lei que criminaliza o voto de estrangeiros, em vigor desde 1996, e encontrou apenas 129 casos, quase 30 anos. Desses 73 terminaram em condenação ou um acordo judicial. Segundo o registro, a maioria envolvia pessoas que acreditavam, como a gente falou numa matéria aí, agora anteriormente, de forma equivocada, que podiam voltar e receber orientação incorreta de funcionários públicos. A agência de notícias Reuters afirma que não encontrou nenhum caso em que houvesse ali uma acusação ou conspiração organizada para influenciar as eleições nos Estados Unidos e amplia as investigações sobre suspeita de votos irregulares. Especialistas afirmam que o desafio é reforçar a segurança eleitoral sem registrar o direito, aliás, sem restringir o direito a voto de eleitores legalmente aptos no país. A gente vai falar muito sobre esses casos porque as eleições são em novembro e cada dia que se aproxima a gente vai tentar aqui, pelo menos com as nossas notícias, esclarecer cada vez mais esse tipo de fato. President Trump says that people are coming over the border illegally to vote. We found that most of the people who were convicted of this crime were in fact here legally, either as permanent lawful residents or under visas, and had voted in most cases, according to the court records, by mistake. We went back to 1996, which was when Congress passed a statute that specifically codified the crime of voting by aliens, and looked at every prosecution that had been brought under that statute since then. And we found that there have been 129 prosecutions total across all of the administrations since that time. Out of those 129, 73 of those cases have resulted in guilty pleas or convictions. And what we found was that either they were misinformed and thought they were okay to vote, or they were advised by a local official, maybe someone at the Department of Motor Vehicles or someone in an election office, that it was okay for them to vote, and they went ahead and did it. Out of all 129 of those prosecutions, we did not find a single case where it was alleged that someone had done this as part of a broader conspiracy or had been paid to vote or coerced to vote a certain way. We also looked at prosecutions for people who registered to vote as an alien but never voted. There are a few dozen cases like that. Voting officials tell us that usually what that means is that someone was registered by mistake and they never acted on it. We have identified more than 300 people being investigated right now by the Department of Homeland Security under allegations of voting as non-citizens. But what we found when we looked at the voting records of the people who are under investigation is that a substantial percentage of those people never actually have cast a vote. E agora vamos falar de futebol. Acabou a Copa do Mundo FIFA 2026. Espanha venceu a Argentina em um jogo eletrizante e transformou o estádio MetLife Stadium em grande festa. Mas olha só, gente, olha o que o presidente da FIFA, Gianni Infantino, disse. Ele disse que a Copa do Mundo de 2026 superou todas as expectativas e já pode ser considerada a maior da história. Durante um evento realizado na Trump Tower, em New York, Infantino destacou o sucesso da competição, com estádios lotados, recordes de público e bilhões de telespectadores em todo o planeta. O dirigente também elogiou a organização dos Estados Unidos, do Canadá e do México, países sede do torneio, e afirmou que o Mundial mostrou a capacidade do futebol de unir pessoas de diferentes culturas em um evento sem precedentes. A final marcou o encerramento da primeira Copa com 48 seleções participantes. Vamos acompanhar o que disse o Infantino e o presidente Donald Trump nesse evento que aconteceu na Trump Tower. We are all here united tonight, President, to celebrate this incredible FIFA World Cup. When we met the first time, Mr. President, in 2018, in the summer, after the award of the decision, I promised you we would make a great World Cup. And by all means, this World Cup has exceeded all expectations. Full stadiums, 7 million people in the stadium, tens of millions in the cities in America, in Canada,
in Mexico, billions in front of their TV, everyone enjoying the game with happiness, with joy, with peace. And the American dream, Mr. President, came to reality. Your administration, every single person in the White House, in the administration, in the cities, in the states, everywhere contributed to create this safe and secure and joyful environment to live something that the world has never seen. This has not just been, and is not just the greatest World Cup of all times. It is the greatest human, social, and cultural event that mankind has ever witnessed and seen, and we are all part of it. And for this, I thank you very much, Mr. President. I want to thank Johnny, this guy. He came to me with his crazy idea. I said, are you crazy? We're not a soccer country. It turned out we were a soccer country, and I think it's going to remain. But what he's done and what he thought of, with a lot of your friends that I met today, they were very much involved in the decision. But I want to thank our great FIFA president, Gianni Infantino. There's nobody like him, actually, very few. And the entire team at FIFA for their incredible work. I've met so many of them. I see why you were so successful, because of the commitment and devotion of the people in this room. But Gianni, I want to thank FIFA Secretary General Matthias Grafstrom, as well as FIFA vice presidents and all of those vice presidents and council members, along with the presidents and general secretaries of FIFA member associations. I have no doubt that the World Cup has won millions of new fans, and a lot of new fans in this country, which traditionally hasn't been a soccer country, but it's getting there even before this. It's been going up, and this will have a big impact, I'm sure. From the first day of my administration, 2025, we've worked closely with FIFA to make this event a resounding success. Beautiful. Great. Thank you. I know every one of them. Legend. Real legend. Hello, everybody. E nem tudo foram flores para Trump e Infantino. A cerimônia de entrega do troféu da Copa do Mundo 2026 foi marcada por um momento de tensão. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da FIFA, Gianni Infantino, foram recebidos com vaias ao entrarem no gramado do New York New Jersey Stadium, em East Hartford, New Jersey, logo após a vitória da Espanha sobre a Argentina. Durante a entrega das medalhas, as manifestações diminuíram. Trump ainda permaneceu no palco ao lado dos jogadores espanhóis, mas deixou o centro da cerimônia antes de o capitão Rodrigues levantar a taça. O episódio acontece dias depois de outra grande polêmica envolvendo Trump, quando Trump pediu à FIFA a revisão da expulsão do atacante americano Folarin Balogun durante a fase de grupos. Vamos ver agora o vídeo na íntegra para que vocês percebam o momento de tensão
lá dentro do MetLife Stadium. E uma última notícia, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que novos ataques contra o Irã foram realizados em homenagem aos militares americanos mortos nos últimos dias na Jordânia e no Iraque. Segundo Trump, as ações também têm como objetivo impedir que o Irã desenvolva armas nucleares. O Comando Central dos Estados Unidos confirmou que um militar morreu no norte do Iraque durante a detonação controlada de um drone iraniano abatido antes disso. Outros 2 militares haviam morrido em um ataque na Jordânia, enquanto um terceiro segue em processo de identificação. Com as novas baixas, o número de militares americanos mortos desde o início do conflito já chega a 17 e mais de 420 ficaram feridos. We feel very badly, but you know, those great people, those great patriots were out there fighting that Iran cannot have a nuclear weapon. Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. They've got very little left. They've got some missiles. They've got some drones. They've got some manufacturing ability, not much. We control the Strait. They don't control anything. So we'll see what happens. But we hit them very hard again tonight. And we did that in honor of the probably 3. It's probably 3 as opposed to 2 great patriots. E chegou a hora de conferirmos o que é destaque nas capas dos nossos jornais comunitários aqui nos Estados Unidos, como é o caso agora aqui do Brazilian Press, aqui da região de New Jersey. O Brazilian Press traz aqui: Estados Unidos planeja abrir uma nova instalação do ICE para acelerar as deportações de famílias e crianças. O presidente dos Estados Unidos pedirá à Suprema Corte que reconsidere a cidadania por nascimento. A gente havia dito isso, que ele vai lá pedir que a Suprema Corte reverta essa decisão. Prefeito de New York lança o WhatsApp para compartilhar notícias da cidade. Olha só, isso é bom, você ficar sempre por dentro. Estudo aponta que comer frutas no jantar pode ajudar a controlar a glicose. Isso é o destaque do Brazilian Press. Lembrando que logo mais às 7 horas da noite nós vamos estar de volta com o Brasil News, mas antes disso, às 6 horas, tem o Jornal das 6, com Beta Marques trazendo todas as notícias com um olhar direcionado para a comunidade portuguesa. Então você já sabe, fiquem ligados com a gente e se inscrevam no nosso canal no YouTube, Seaba Brazilian Television, e no Instagram também. Muito obrigado e até mais tarde.